Olá, seja bem-vindo ao primeiro pós-jogo do nosso novo canal, Pós-Jogo na Geral, pós-jogo entre o confronto entre RB Bragantino e Corinthians, válido aí pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O jogo acabou de acabar, cerca de 10 minutos, jogo 0 a 0, um jogo que a gente vai comentar muita coisa aí. Antes de falar propriamente dessa partida, essa live deveria ser ao vivo, só que o YouTube ainda não autorizou a gente, então eu vou pedir aí para você se inscrever, clicar no curtir, ativar o sininho, tudo isso daí vai ajudar a gente a conseguir fazer as lives aí que a gente tanto deseja. Bom, antes de falar do jogo, primeira notícia aí que a gente tem é o Matheus Davó. Matheus Davó voltou para o Guarani, ele já jogou no Guarani, veio para o Corinthians, voltou para o Guarani. O moleque aí será emprestado até o final de 2021 para ver se toma corpo, ver se ganha experiência. Matheus Davó que fez 2 gols na Série A e 2 gols importantes, diferente do Luan, né? O Luan fez gol quando estava 4 a 0 contra o Fluminense. Esse moleque aí, ele fez um gol contra o Internacional na vitória aqui na Neoquímica Arena, por 1 a 0, chupa Inter, e fez também um gol contra o Atlético Mineiro. O jogo estava 0 a 0, ele fez 1 a 0 logo aos 6 minutos, depois a gente tomou a virada, mas ele fez 2 gols quando o jogo estava 0 a 0, e isso daí é o importante, não é o quinto gol de 5 a 0, né? O que vale é o primeiro gol de 1 a 0, o jogo que está difícil. Bom, outra notícia aí que nós temos é o Guilherme, esse carinha aí que não fez quase nada com a camisa do Timão. O contrato dele acabou em 2019 e agora ele está na justiça aí pedindo 2 milhões de reais de indenização e algumas indenizações. Só agora que ele pede, 1 ano depois de terminar o contrato, não fez nada no Corinthians, agora está aí na justiça. Se ele tiver que receber alguma coisa, que a justiça determine, mas a sacanagem é 1 ano depois, né? Por que ele esperou 1 ano? Não sei. Bom, falar em Corinthians e Bragantino, me lembrou um jogo que eu estive presente, dia 3 de setembro de 2014, isso daí foi oitavas de finais da Copa do Brasil. E eu queria saber se você, torcedor corintiano, lembra-se do que aconteceu nessa falta aí, o que aconteceu em seguida a essa falta. O jogo já estava 1 a 0, golaço do Renato Augusto, logo no comecinho do jogo ele já deu uma chapada, o jogo de ida tinha sido 1 a 0, então o Corinthians tinha que vencer por 2 gols de diferença. E olha só o que aconteceu, essas imagens aí foram gravadas com o meu próprio celular, vamos lá ver. Eu vou até me esconder aqui só para vocês verem. Opa, escondi o errado. Vamos lá. Ralf Monstro, ele fez o gol do Corinthians, o segundo gol, 2 a 0. E depois desse lance aí, o Corinthians ainda fez o terceiro gol com o Felipe de cabeça, só que o escanteio foi do outro lado. Aqui eu estou na arquibancada leste, eu estou ao contrário da TV. E antes de sair o gol do Felipe, teve uma jogada muito parecida num outro escanteio. O Felipe subiu, do ângulo que eu estava, eu vi o Felipe subindo e o zagueiro do Bragantino cortou um pouquinho antes. E depois, em seguida, no outro escanteio, o Felipe, que hoje brilha lá no Atlético de Madrid,
fez o terceiro gol. No finalzinho os caras ainda descontaram 3-1, o que apertou um pouquinho, porque tinha que vencer por 2 gols de diferença. Mas foi uma bela noite corintiana, onde que a gente tinha um belo time e a gente conseguiu uma grande vitória frente ao Bragantino e a classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil 2014. Agora falando propriamente do jogo, analisando o 0-0 entre Red Bull Bragantino e Corinthians no Nabi Abichedi. O jogo foi às 18 horas. Foi um jogo que foi muito difícil, um jogo muito complicado. O Bragantino é uma das melhores equipes da competição, isso daí sem dúvida. Se a gente pegar os times do interior, provavelmente é o time mais forte, o time mais qualificado. Tem o Claudinho aí numa grande fase, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, artilheiro do Campeonato Brasileiro junto ao Luciano. E é um time que, quando a Red Bull entrou, a gente sabia que o investimento ia ser grande, ia ser forte, ao contrário dos grandes de São Paulo, aí que poucos times têm dinheiro para investir, tirando a tia Leila lá que investe na porcada. O São Paulo não consegue fazer grandes contratações, Santos também é a mesma coisa, o Corinthians também é a mesma coisa. Esse ano vai ser um ano muito complicado, a gente não tem dinheiro em caixa e a gente vai ter que tentar lidar esse ano com o que a gente tem. E a gente sabe que o time do Corinthians não é grande coisa, né? Não é um time muito forte. A gente carece de um meia, a gente não tem um meia que cria jogada. E a gente viu nesse jogo, foi muito claro. É início de temporada, mas é um início de temporada que é uma continuação da temporada passada, então será muito complicado nesse quesito de cansaço. Jogadores irão se machucar, jogadores terão que ser poupados em algumas partidas, como foi o caso do Fábio Santos, que foi poupado por fadiga muscular. A gente não tem um centroavante em grande forma. O Jô, a forma física não está legal. Se eu fosse o Mancini, até tirava ele, deixava ele treinar a parte, dava um descanso para ele, para ver se ele recupera uma forma física boa, para ver se a gente consegue aí um ataque mais forte. O Léo Natel hoje muito fraco, não se apresentou. Na verdade, o Corinthians até os 15 minutos não fez quase nada. Aos 17 minutos, uma belíssima roubada do Bruno Mendes. Para mim, eu vou falar, mas para mim foi o melhor jogador do Corinthians em campo. Para mim, o Bruno jogou muito, principalmente pelo fato dele não ser lateral, e ele fez uma belíssima partida. Inclusive, aos 17 minutos, ele roubou uma bola no meio de campo, passou para o Ramiro, e o Ramiro fez também uma boa jogada, e o Léo Natel deu um chute que a bola saiu à esquerda do gol. Foi talvez a grande jogada do Léo Natel, talvez a grande jogada do Corinthians. Infelizmente a bola saiu por muito pouco. Até esse ponto o Bragantino tinha dominado. O Bragantino tinha dado 2 chutes muito perigosos. O Cássio fez uma belíssima defesa. A segunda, ele fez uma boa defesa, só que ele poderia talvez ter tentado espalmar a bola para fora, mas a bola ele estava muito para dentro do gol. Ele dificilmente ia conseguir espalmar aquela bola para fora, ele tirou para o lado. Foi uma boa defesa, mas faltou ali a cobertura do Lucas Piton. Ali eu achei que faltou, ali eles poderiam ter criado uma chance de gol, que o cara do Bragantino acabou isolando a bola. Mas até os 17 minutos o Bragantino era um time melhor em campo, tomava as ações do jogo, o Corinthians muito atrás e não conseguindo contra-atacar, não conseguindo pressionar a saída de bola. O Bragantino realmente dominou até ali.
A partir desse lance, parece que o Corinthians assustou o Bragantino e a partir daí o jogo deu uma mudada. O Corinthians começou a crescer na partida, teve mais alguns chutes aí do Léo Natel, teve mais algumas jogadas específicas, teve uma boa jogada do Gabriel, que foi até a linha de fundo, cruzou. O Matheus Vital muito fraco, fez uma jogada só também, que ele tentou ir na linha de fundo e também não deu nada no cruzamento. E o jogo foi muito equilibrado, com poucos chutes. O goleiro do Bragantino não fez nenhuma defesa, todos os chutes do Corinthians aí foram para fora. Infelizmente a gente não conseguiu assustar o goleiro do Bragantino, ao contrário do Cássio, que fez, além de boas defesas, ele deu umas 2, 3 saídas de bola no pé do jogador, que foram essenciais ali, que foram cruciais. Depois disso, o jogo equilibrou. O segundo tempo foi um segundo tempo muito equilibrado. O Cássio não fez nenhuma grande defesa no segundo tempo. Apenas umas 2, 3 saídas de bolas lançadas e ele conseguiu chegar na frente. Não teve nenhum chute muito perigoso. Enfim, eu fiz uma análise onde eu fui anotando algumas coisas importantes. E a falta de um meia atacante para criar o jogo é visível nisso, por um dos pontos que eu anotei. Um dos pontos que eu anotei, as minhas anotações são passes difíceis, certos e errados. Passes difíceis são ou viradas muito boas, que o lateral do outro lado, ou o jogador que está na lateral, pode ser um ala ou fazendo o papel do antigo ponta, ou enfiadas mais verticais. Tá? Erro, cagada, tem o erro e tem a cagada. A cagada é aquela que pode colocar em risco, que pode colocar um atacante em condições de gols, ou um gol feito, perdido, por exemplo. Jogada monstro e a jogada boa. Passes difíceis. Olha só como é que o jogo foi fraco. O Bruno Mendes deu um passe difícil certo. O Gabriel fez um passe difícil certo, que foi uma virada. O do Bruno foi justamente essa jogada no primeiro tempo, que ele roubou e já jogou. O do Gabriel foi uma virada, que ele estava do lado esquerdo e virou, se eu não me engano, quem que estava lá? Para o Rodrigo, que estava lá na ponta direita. E teve uma outra do Casares no finalzinho do jogo, um escanteio que ele bateu ali com o Gabriel Pereira e ele fez um belíssimo cruzamento que o Gil podia ter chegado na segunda trave. E o Cauê também fez uma virada bonita no meio de campo, finalzinho do jogo, acho que já estava nos acréscimos. Ele pegou, limpou o zagueiro e virou para o Gabriel Pereira, mas o jogo acabou não dando em nada. Então aqui, 4 passes difíceis certos. É muito pouco. É difícil você criar jogadas sem dar passes difíceis. Uma hora ou outra você tem que dar um passe difícil para achar alguém ali que possa ou dar um cruzamento, ou chegar batendo, ou uma própria assistência direta, enfim. Passes difíceis errados. Apesar de ser errado, eu considero isso daqui como um ponto importante, pelo menos o cara tentou. Né? O problema é só se o cara tenta e não erra, como é o caso do Matheus Vital. Mas vamos lá. O Bruno teve um passe difícil que ele errou, o Gabriel tentou 2 vezes, o Casares tentou 1 vez, o Cantillo 2 vezes, isso no começo do jogo. Depois ele viu que a bola dele não estava entrando, ele deu uma segurada. O Rodrigo deu um passe difícil, errado, já no segundo tempo.
E o Matheus Vital, ainda no primeiro tempo, ele tentou 2 vezes um passe difícil e errou. Erro aquele que eu considero que não é uma cagada, mas é um erro que poderia ter dado algum perigo. O Bruno teve um, o Gemerson teve um, o Gil teve 2. Esses 2 do Gil, foi um cruzamento que um cara do Bragantino entrou sozinho. Para mim, o Gil parou, ele não acompanhou. Ele viu o Gemerson parando, mas a bola passou muito alto pelo Gemerson e o Gil não acompanhou. Ele tinha que ter acompanhado. É que o cara do Bragantino não chegou na bola, mas podia ter se tornado um lance perigo. Como o cara do Bragantino não chegou na bola, eu não coloco como cagada. O Lucas teve um erro, o Lucas Piton teve um erro lá atrás. Gabriel teve 2 erros que poderiam ter custado caro. Casares. Rodrigo 2 vezes. Rodrigo cansou no final. E no final do que ele ficou, né? No comecinho do segundo tempo, ali pelos 10 minutos, ele começou a errar. E começou a errar passes fáceis que poderiam ser concretizados de uma maneira mais simples. Mas o Rodrigo, para mim, jogou muito, muito bem. Monstro. O Cássio, para mim, fez 3 defesas muito boas, que poderiam ter custado. O Bruno fez uma jogada monstro, que foi essa do meio de campo, que ele dominou no peito e já arrancou. E fez a jogada que terminou no chute do Leonatel, aos 17 minutos. O Gil teve uma jogada monstro. O Ramiro teve uma jogada monstro que foi no comecinho do jogo, um contra-ataque que ele deu uma letra e deixou o Rodrigo em uma grande condição de ir até o fundo e cruzar. Mas ele acabou errando o cruzamento. E jogada monstro foi isso. Jogadas boas. O Cássio teve 4 jogadas boas, que foram saídas no pé e cruzamentos que ele conseguiu cortar. O Bruno, 2 jogadas boas, o Gemerson 1. Isso daqui são cortes providenciais, aquela bola que poderia ter se tornado perigosa. Gil 2, o Lucas 2, sendo que foi uma atrás e uma na frente. O Gabriel, para mim, teve 4 jogadas boas. Ali, 3 delas foram no ataque, uma na defesa. Aquela virada foi muito boa, aquele passe certo, porque ele abriu totalmente o jogo. Ele teve uma jogada muito boa indo para a linha de fundo. O Rodrigo, para mim, teve 6 jogadas boas, 6 jogadas legais. O moleque jogou muito bem, era a estreia dele, a gente tem que levar isso em consideração. O Gabriel Pereira fez uma jogada muito boa já no finalzinho do jogo, em que ele recebeu a bola do Cantígio, que foi a jogada monstro do Cantígio, essa que ele roubou e já deu um belíssimo passe. O Matheus Vital teve uma jogada que ele foi na linha de fundo, mas muito pouco. O Leonatel teve 3 finalizações que eu considerei boas, mas não foram excelentes, foram apenas boas. Ele chutou, finalizou, pelo menos a bola sobrou ali para ele. E o Mosquito teve 2 jogadas que eu considero boas. Uma que ele foi até a linha de fundo, mas aí não conseguiu. Eu nem tinha notado, mas aí meu moleque de 8 anos falou: pai, essa jogada foi boa. Falei, do cara que foi na linha de fundo? Eu tinha ficado em dúvida, mas eu acabei anotando. E uma jogada no meio de campo que poderia ter dado coisa boa e acabou não dando. O Mancini, para mim, ele foi bem nas alterações. Afinal, ele fez... As 5 alterações que ele fez foram alterações... Foram 5, 1, 2, 3, 4. Foram 4 alterações. Entraram o Mosquito, Cauê, Gabriel Pereira e o Casares. Todas as alterações que ele fez foram produtivas, foram para frente. Se bem que também para melhorar o rendimento do Matheus Vital e do Leonatel também não seria lá preciso de muita coisa. O meu único porém, eu acho que ele demorou demais para fazer as alterações.
Talvez por conta de desgaste físico, no caso do Casares pode ser desgaste físico, no caso do Mosquito pode ser em relação àquela pancada que ele sofreu, que ele ficou até fora contra o Inter, né? Ele sofreu uma pancada no joelho e ficou fora já do jogo contra o Inter, então talvez possa ter sido isso daí que ele tenha demorado. Agora, o Cauê poderia ter entrado antes e o Gabriel Pereira também podia ter entrado antes. Tenta bagunçar o time no intervalo. Não conseguiu bagunçar o time no intervalo, já 10 minutos troca, né? Demorou muito, foi lá para 20 minutos. Bom, vamos dar as notas aí dos jogadores. Cássio, monstro. Para mim essa defesa aqui foi a segunda maior defesa que eu vi de um goleiro corintiano. Foi Corinthians e Chelsea, foi um chute do Moses. A maior defesa que eu vi, é claro, foi dele contra o Diego Souza, aquele do Pacaembu, que eu me arrepio só de lembrar, eu estava lá no tobogã. O Cássio, para mim, 9. Pô, não sei o que. Por que eu dou 9? Goleiro, qual é a função do goleiro? Não tomar gol. Ele não tomou gol. Teve o gol impedido lá do... Mas o cara estava impedido. Ele colocou em risco o time? Não, ele não colocou o time em risco. Ele poderia ter dado uma... Se ele tivesse melhor posicionado, ele deveria ter espalmado o segundo chute do Bragantino para fora, mas mesmo assim ele espalmou para a lateral, que é o que o goleiro tem que fazer, e faltou a cobertura ali. Então, foi uma falha conjunta dele com o Piton, acho que talvez mais do Piton, porque o cara não acreditou na jogada, mas foi um chute muito forte e ele fez a defesa. Então, para mim, 9, porque ele evitou, ele fez o que ele tinha que fazer. Apesar de ser a maior nota, não foi o melhor em campo para o Corinthians, ao meu ver. O Bruno Mendes, para mim, fez uma partidaça. Apesar dele não ter subido muito, é lógico, não é a dele, ele não é lateral, ele é zagueiro. E para mim, ele fez até algumas jogadas ali de linha de fundo. Foi muito bem, para mim foi muito bem. Eu só não coloco ele como melhor em campo por causa de um detalhe aí que eu vou comentar, mas que não é dele, né? Na realidade, mas para mim ele fez uma partidaça. Ele cumpriu exatamente o que ele tinha que fazer e fez um pouquinho a mais, que foram algumas jogadas, mas o problema é que o Corinthians estava muito penso para o lado esquerdo, por isso que também ele não subiu. Às vezes que o Corinthians jogou pelo lado direito, ele tentou fazer subidas aí. O Gemerson, para mim, primeiro tempo 5, segundo tempo para finalizar ele ficou com nota 6. Fez uma boa partida, ele fez uma cagada monstro no meio de campo ali, que ele poderia ter armado o contra-ataque, mas aí o Bruno conseguiu se recuperar correndo e conseguiu tirar a bola do atacante do Bragantino, então para mim o Gemerson nota 6. Gil, para mim nota 6 também. Primeiro tempo teve aquelas falhas, levou nota 5 e depois melhorou, nota 6. Não comprometeu, poderia ter tido aquele lance lá, mas nota 6. Foi uma partida razoável do Gil. Lucas Piton, 5. Ele teve um lance que foi muito perigoso, que aliás foi o primeiro lance do Bragantino, que foi a primeira defesa monstro do Cássio. A defesa saiu e ele ficou. E ele deu condição para o jogador do Bragantino finalizar. E se você olhar aquele lance, o único jogador que realmente dava condições para o jogador do Bragantino foi o Lucas Piton. A defesa inteira saiu, ele ficou. Então, para mim, foi a maior cagada do jogo. Do Corinthians foi dele. Nota 5, mas não foi o pior em campo. Gabriel, para mim, jogou bem, jogou legal, não comprometeu na parte defensiva, tentou algumas jogadas ofensivas, fez bons desarmes. Então, para mim, 6,5 aí pro Gabriel.
No lugar do Gabriel entrou o Casares, pouco tempo em campo, nota 5, não fez muita coisa, fez um cruzamento que poderia ter virado uma assistência, então para mim nota 5. Ramiro jogou muito bem o primeiro tempo eu dei nota 7 aí, mas depois caiu, o time inteiro cansou e ele não conseguiu alimentar quem ele tinha que alimentar, nota 6. Cantillo fez uma boa partida, sobretudo aí na parte defensiva. O Cantillo, para mim, é um jogador espetacular, eu gosto muito desse jogador. Tentou algumas jogadas, não conseguiu lá grandes passos, que é a principal característica dele, nota 6. No lugar do Cantillo, não. Rodrigo, para mim, o melhor em campo para o Corinthians, o melhor em campo, ele teve nota 7, para mim teve nota 7, jogou muito bem, fez boas jogadas, foi para cima, é um jogador que se importa, você vê que a entrevista que ele deu, ele falou, pô, eu tava com frio na barriga, tal, e mesmo assim ele conseguiu fazer grandes jogadas. Infelizmente não conseguiu fazer o gol, ele finalizou uma bola lá, mas ele fez algumas boas jogadas ali com o Ramiro, até com o Bruno do lado direito, quando o Bruno subiu. Então, para mim, o melhor em campo, o moleque aí, tem que dar moral, e Mancini tem que olhar para ele com carinho, que esse cara aí, ele é bom, ele vai dar alegria pra gente. Gabriel Pereira entrou bem, jogou pouco tempo, e o time já estava um pouco cansado quando ele entrou, e fez aquela belíssima jogada, personalidade, foi para cima, abriu, viu o gol de frente aberto, tem que chutar. O Cauê estava entrando, só que eu tenho minhas dúvidas se o Cauê estava impedido. E tá vendo o gol? Tem que chutar. Chutou, errou o gol, mas valeu. Chutou e eu achei que foi uma bela jogada. Matheus Vital, para mim, o pior em campo. O cara que tem que ser armador. Tentar 2 passes difíceis e errar os 2. Fazer só uma boa jogada de linha de fundo, mas o cruzamento também foi na mão do goleiro, mas pelo menos ele tentou, então eu considerei uma jogada boa. Muito fraco, não rendeu. Deveria ter saído já para mim logo no intervalo, para mim não tinha nem ter esperado 10, 15 minutos, para mim já tinha que ter saído. E enfim, jogou muito mal essa partida, nota 3 para o Vital. No lugar dele entrou o Cauê, uma esperança nova, nossa, outro moleque aí. Na realidade, para mim, ele deveria ter entrado no lugar do Léo Natel e o Mosquito no lugar do Vital, né? Mas do jeito que foi colocado, o Cauê entrou no lugar do Vital, sendo que o Cauê fez o papel de centroavante, o Mosquito fez o papel ali na realidade, o Casares tentou fazer o papel de ala de armador e o Mosquito de ala. Mas enfim, Cauê, pouco tempo, acabou tomando um cartão amarelo injusto logo no comecinho, um lance bobo, ele é muito grande, né? E conhecido também como Aubameyang da Fiel. Esse moleque vai dar alegria, vai fazer bastante gol. Talvez esse cartão amarelo tenha intimidado ele um pouquinho. Era a estreia também. Mas mesmo assim ele fez uma boa jogada no meio de campo. No final do jogo ele entrou tarde, né? Léo Natel não fez uma boa partida, apesar de ter tentado aí umas 3 finalizações. Passaram perto, talvez se fossem no gol, pelo menos, a nota dele deveria ser um pouquinho maior. Nota 4 para o Léo Natel. Não se apresentou muito, eu achei que ele correu várias vezes errado, principalmente ali naquela parte de pressionar o ataque, pressionar a defesa, né, para ver se tenta roubar a bola. Para mim ele correu errado várias vezes e não fez nenhuma jogada de efeito, não deu nenhum drible, não conseguiu cabecear nenhuma bola, se bem que também a bola não foi cruzada, mas
às vezes o centroavante ele não pode só esperar a bola, né? Ele tem que sair um pouquinho, eu acho que faltou um pouquinho disso daí para ele. E no lugar dele entrou o Mosquito, e o Mosquito não entrou muito bem, talvez ainda sentindo um pouquinho a contusão no joelho que ele teve, talvez com receio. Teve pouco tempo em campo também, é verdade, e a grande parte do time já estava muito cansada quando ele entrou e acabou que não conseguiu render o melhor futebol. Fez uma jogada na linha de fundo, no cruzamento a bola bateu no zagueiro, bateu nele e saiu. E teve no último lance lá, ele cortou o zagueiro, que poderia ter dado um belo contra-ataque, mas aí o último lance, meio de campo, o zagueiro matou a bola e matou a jogada e tomou o amarelo. Para o Mosquito, nota 5, todos que entraram, nota 5, à exceção do Gabriel Pereira, 6, por causa dessa jogada que ele fez, ele abriu e chutou, o resto tudo nota 5. E o Mancini, eu acabei não fazendo nenhum slide para o Mancini. O Mancini foi bem, poderia ter ido melhor, mas com o que a gente tem na mão, o meu único porém pro Mancini é que ele demorou muito para fazer as alterações. A gente não sabe se foi só questão física, mas, por exemplo, a entrada do Cauê e do Gabriel Pereira, ele poderia ter feito antes no lugar do Vital e do Léo Natel, que não estavam bem. Então, para mim, o Mancini nota 6 aí nesse jogo. Então, foi um jogo, resumindo aí, foi um jogo muito difícil. O Bragantino é uma das grandes equipes do Campeonato Paulista. O ano passado, ele estava no grupo do Corinthians, ele terminou até na frente, nossa. E aí na semifinal o Júlio César, mão de jacaré, lá bracinho de jacaré, salvou a gente, tomou o frango e aí o Corinthians conseguiu avançar. Mas o RB Bragantino ele vai dar trabalho, então foi um bom jogo pelo time que é o Bragantino. Talvez se fosse um time mais fraco, menos qualificado, eu chegaria aqui e falaria que foi um péssimo resultado e que foi um péssimo jogo. Mas pela dificuldade que foi o confronto do time do Bragantino, que terminou ali o brasileiro em posição semelhante à nossa, então eu achei que foi um bom jogo e não deixa de ser um bom resultado aí na estreia, pelos desfalques que a gente teve, pelos problemas aí. Lembrando que o próximo jogo do Corinthians é quarta-feira, dia 3 de fevereiro, Arena Corinthians contra a Porcada, contra o Palmeiras. Então, aí nessa semana aí, possivelmente na terça-feira, nós vamos passar aí as notícias dos preparativos aí dos grandes de São Paulo para essa rodada de meio de semana. E vamos ver se a gente consegue fazer aí a live logo após o jogo de Palmeiras, entre Corinthians e Palmeiras. Se não der para fazer a live, a gente faz nesse formato de gravado mesmo. Então eu vou pedir aí para você ajudar o nosso canal, se inscrever, ativa o sininho, clica no curtir, deixa um comentário aí sobre o que você achou. Pode criticar, pode xingar, pode dar o seu comentário, dê as suas notas aí. Se você não concorda com a minha nota, dê a sua nota aí no comentário, a gente faz esse bate-papo aí bem legal. Beleza? Muito obrigado, até a próxima!